Não ri! Não ri, pelo amor de Deus! Okay. Tira! Just a little bit more. I'm just kidding. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cura Quântica. Eu sou o Morangão. Eu sou o Mitri. E antes de entender o que o Mitri estava fazendo com uma barata ciborgue na cara, vamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o ano de 1791, quando um italiano chamado Luigi, e não é esse Luigi que vocês estão pensando, publicou comentários sobre a força elétrica nos movimentos musculares. Nessa obra, ele descreve como a eletricidade era capaz de fazer a musculatura da coxa de rãs mortas se contraírem. E para contar um pouco melhor dessa história, nós fomos no Núcleo de Neurociências da UFMG, conversar com o professor Bruno Souza, que nos recebeu de braços abertos. Tá presente, né? Sempre. Esse aqui é o Origem das Espécies inteiro, vocês acreditam? Sério? Sério. É basicamente o seguinte, quando foi descoberta a eletricidade, o pessoal começou a ficar naquela loucura, século XVIII, o pessoal todo mundo empolgado, querendo saber o que era eletricidade. E aí foi feito um equipamento que era estática. Você fazia igual você coloca a pente, você faz o atrito, na hora que você faz o atrito da energia estática, depois você brinca no cabelo. E esse cara, o Galvani, ele morava no norte da Itália, era um cara assim, era um professor sensacional, muito empolgado, e ele trabalhava com a esposa dele, o pessoal não colocava no trabalho, engraçado, o machismo da época, né? Mas aí ele estava numa fase que estava estudando a eletricidade em si. Então ele tinha um equipamento que ele girava, dava energia estática e ele olhava o choque. Bom, no mesmo dia que ele estava fazendo experimento, a esposa dele estava mexendo com rã, que eu acho que ela também dissecava, ela mexia também com os animais. E aí, enquanto ela estava dissecando com a rã, ela observou que enquanto o marido dela, o Galvani, fazia energia estática, ele mexia com esse equipamento, ela olhava o músculo da rã contraindo. E ela achou, caramba, esse negócio é muito doido, por que isso aqui está mexendo? Mas como é que foi feita essa ligação? Pela mesa, simplesmente pela mesa, a energia estática que estava ali, na mesma hora que dava o choque, na energia estática, a contração muscular. E ela achou aquele negócio muito bizarro. E aí ele achou que era interessante, os dois bateram papo, e ele começou a estudar essa coisa da energia estática, essa coisa nova da energia elétrica, como é que ela está fazendo contração muscular. E aí, naquela época, o pessoal pensava o seguinte, tem o espírito dos animais, que fica no corpo, e tem o espírito divino, não é verdade? E nós somos, a origem do nosso espírito dos animais é o sopro de Deus, que é o que está na Bíblia. Então ele tinha essa influência, obviamente, naquela época. Então o que ele pensou? Poxa, tem energia elétrica lá em cima quando chove, tem tempestade. Eu tenho energia elétrica aqui no corpo. Será que é a mesma energia elétrica? Será que é o mesmo fenômeno que acontece no céu e aqui? Aí o que ele pensa, o cientista? Se eu colocar um para-raio, colocar conectado dentro de uma pilha, tinha uma pilha na época, mas se eu colocar conectado por química a rã, será que essa energia elétrica do céu faz a rã mexer? Olha que viagem, mas é legal, né? E a ideia dele era só assim, será que os espíritos divinos têm a mesma origem dos espíritos animais? Olha que bizarro, muito doido. Ele deve ter fritado um monte de rã, imagina só, cada raio fritado. Aí o que aconteceu foi na hora que ele observou que algumas das rãs, quando tinha relampejamento, alguma coisa assim, a rã mexia. E aí ele conclui no livro dele que os espíritos divinos é o mesmo dos espíritos animais, que é o que conclui que a Bíblia está certa. A gente sabe que não está, mas colocou isso. Então, aí o que acontece? Depois que ele fez isso, então ele sugeriu então que nós tínhamos essa energia elétrica, essa era a essência da alma. O sobrinho dele, que chamava Aldini, pensou a mesma coisa. Falou, poxa, será que se isso eu vejo em rã, será que eu vejo isso em animal também? Ou em humano também? Então ele pegou um assassino chamado George Foster. E na hora que ele pegou esse assassino que chamava George Foster, ele tinha acabado de ser sacrificado, né? Ele só morreu lá, foi julgado. Colocaram ele numa mesa e o sobrinho... Fresquinho. E na hora que colocaram ele na mesa, ele fez um estímulo, mas era de novo, era com a pilha, como é que chama a pilha? Não é de Faraday, é a pilha de volta. Então ele fez com uma pilha que dá uma carga gigante. E diz o jornal da época, sei lá, da época, que na hora que ele colocou o eletrodo, o corpo do George Foster contraiu forte, o olho dele abriu e ele olhou pro Aldini. Diz eles que olhou pro Aldini. E todo mundo saiu correndo. Eu ia sair correndo, óbvio. E todo mundo saiu correndo. Então, e nessa hora, o Aldini, o sobrinho dele, conclui que então realmente a origem da alma humana, a essência da alma humana é elétrica. Bom, só que o negócio então o corpo produz eletricidade. A gente sabe que não. Mas essa ideia de que a eletricidade era essencial à vida
excitou a imaginação da população na época. Pouco mais de 20 anos após a publicação de Galvani, a escritora britânica Mary Shelley publicou o que é considerado o primeiro livro de ficção científica da história, Frankenstein, que a propósito completa 200 aninhos no ano de 2018. Nós podemos ver a forte influência do trabalho de Galvani na faísca que dá vida ao monstro. Não é de hoje que as descobertas científicas instigam a imaginação da população, mas talvez nem mesmo Mary Shelley, a criadora do monstro nascido da eletricidade, imaginaria que no futuro nós poderíamos controlar um ser vivo à distância com eletricidade. Hoje nós entendemos que as reações a qualquer estímulo, desde um ser unicelular até um ser humano, são dadas por potenciais de ação. Em resumo, é uma diferença de potencial elétrico entre meios interno e externo de uma célula, gerada por reações químicas, que nos permite transmitir informações, como a da contração de um músculo, por exemplo. E se a gente conseguir entender e controlar a transmissão dessas informações, bom, podemos controlar os músculos também. E aqui eu tenho o controle de frequência, que é quantos potenciais de ação vão fazer. Então é pá, 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 ou pá, 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 tá? Esse aqui é o tempo por frequência, por estímulo. Então você vai ser assim, ó, pá, ou vai ser, ó, pá, entendeu? E esse aqui vai ser o estímulo, vai ser a amplitude. Vai ser assim, ó, pá, ou pá, entendeu? Vai ser a amplitude, a força que vai ser a carga elétrica. Então eu vou brincar com você com isso, tá? Que nervosinho. Você nunca sentiu isso na sua vida, então tá bizarra a sensação, então você fica com medo da sensação. Então eu vou aumentar devagarzinho, olha lá, o polegar dele, ó, segurou o braço, tá na frequência. Interessante. Agora eu vou aumentar um pouquinho, contrair e segurou. Olha que doideira, foi a partir desse princípio que aquela baratinha do início do vídeo estava andando pela minha cara, e ela estava sendo controlada por um cara que se chama Billion. Só para contextualizar um pouquinho, esse Billion ele estava ministrando um workshop no evento Campus Party Brasil, que rolou no início de 2018, e estava ensinando a construir baratinha ciborgue, igual aquela mesmo que estava andando na minha cara. Ela estava sendo controlada porque ela era um ciborgue. Olha que coisa doida, né? Então, esse Billion faz parte de um projeto que chama Backyard Brain. É um projeto de divulgação científica que tem a intenção de fomentar a pesquisa, né, trazer o interesse de pessoas acerca dessas temáticas e tudo mais. As baratas usam suas antenas para sentir o ambiente ao seu redor. E quando elas tocam em algum obstáculo, as antenas enviam um sinal para o seu cérebro indicando que ela deve mudar sua direção. Então, implantando um chip que estimula as antenas com sinais elétricos para o cérebro da barata, podemos definir qual direção ela deve andar. Estimulando a antena direita, ela vai interpretar que há um obstáculo à sua direita, então ela muda a sua direção para a esquerda. Olha que doideira. Estimulando a antena esquerda, ela vai para a direita. E isso não é só diversão e entretenimento purinho, né? Uma barata ciborgue ela pode ter aplicação séria, real, por exemplo, para rastrear vítimas de um terremoto ou alguma coisa que aconteceu. Porque pensa só, é um bichinho super resistente que consegue ficar vivo em situações adversas, né? Que nem sempre um ser humano vai conseguir estar vivo ou estar presente de corpo por causa do tamanho. Então é muito versátil, tal, você conseguir controlar ela por meio de escombros ou coisas do tipo, pode ser completamente útil. Agora, uma outra coisa interessante que chamou nossa atenção quando a gente estava trocando uma ideia com o Billion, inclusive a gente estava trocando uma ideia junto com a Camila do Peixe Babel, que tá fazendo um vídeo sobre esse assunto, então corre no canal dela. Até o Átila tava lá, eu acho que ele participou do vídeo com a Camila, né? Deve ter... Enfim, confere no canal da Camila lá, que com certeza o conteúdo tá sensacional. Mas o que acontece? A gente estava conversando com essa galera toda e a gente teve a ideia de colocar a nossa câmera de alta velocidade para ver se a gente conseguia medir o delay, ver o tempo que demorava para o Billion mexer no aplicativo dele, para a barata sentir isso e mudar sua direção. Como o vídeo foi gravado a 1000 frames por segundo e se passaram aproximadamente 130 frames entre o LED do chip acender e a barata reagir, levou um pouco mais de 1/10 de segundo para que ela respondesse ao estímulo. Esse é o tempo de reação, que é basicamente o tempo que levamos para realizar uma ação após recebermos um estímulo. Um exemplo clássico é o tempo que a gente demora para pisar no freio depois de receber algum estímulo numa estrada, por exemplo. Tá, então o que você falou aqui agora foi o tempo de reação, que depende da gente receber um estímulo e tomar uma ação quanto a isso. É algo mais complexo. Mas mesmo que a gente fale simplesmente de neurônios, a gente consegue ver um pequeno delay na ativação dessas células. É isso que a gente consegue ver com os neurônios Simpsons. Sim, são neurônios iguaizinhos ao Homer Simpson. Não, tô zoando, né, galera? Na verdade, são um conjunto de neurônios
que eram ativados num paciente que sofria de epilepsia quando ele assistia imagens com Simpsons, tipo o desenho mesmo. E eles foram descobertos por acaso. Esse paciente estava tendo seu cérebro mapeado na tentativa de descobrir algum conjunto de neurônios que poderiam disparar um ataque epilético. E bum! Quando apareciam os Simpsons, um grupo de neurônios do hipocampo do paciente eram ativados. Mas repara só que a imagem aparece aqui e logo em seguida os neurônios são ativados. Mais da hora que quando o paciente precisava relembrar as imagens que ele tinha visto, assim que ele lembrava dos Simpsons, os mesmos neurônios eram ativados. Isso não vale apenas para os neurônios Simpsons, vale para as mais diversas redes de neurônios. Isso significa que, ao realizar um movimento, um certo grupo de neurônios é ativado. Mas, ao pensar nesse mesmo movimento, esse mesmo grupo de neurônios é ativado, mesmo que eu não realize esse movimento. É com essa premissa que diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas no mundo todo para contornar condições como tetraplegia. Em muitos desses casos, as condições acontecem quando há o rompimento dos neurônios que ligam a região do cérebro responsável pelos movimentos, o córtex motor primário, ao neurônio motor alfa, que fica na medula. Assim, mesmo que os neurônios sejam ativados em nosso cérebro a fim de realizar algum movimento, essa informação não consegue ser transmitida pelo resto do corpo. E uma das maiores dificuldades em reverter esse rompimento é religar os neurônios sem que eles mudem os caminhos anteriores. Então olha que legal, uma solução possível para isso seria criar um atalho, tipo assim, uma ponte. Imagina só, um chip que liga o seu cérebro a um outro chip que está na sua medula, por exemplo, e aí esse chip manda informação para lá e aí você consegue realizar o movimento. E alguns testes nessa área estão avançados. O experimento realizado com macacos mapeou a área do cérebro responsável por comandar os movimentos para pegar comida. Geralmente esse mapeamento é feito com eletrodos, que são equipamentos capazes de medir os campos elétricos gerados em uma região do cérebro quando uma ação é feita. Então, a partir desse mapeamento, foi possível interpretar os sinais captados pelos eletrodos e configurá-los para atuar num braço mecânico. Quando o macaco tinha seus braços mobilizados, ele era capaz de, com o pensamento, pegar a comida com um braço mecânico. Na época, na imprensa falou, macaco mexe braço mecânico por força do pensamento. Mentira! Com a atividade elétrica do córtex pré-motor. E aí, esse macaco ele aprende que se ele imaginar o braço dele mexendo, ele consegue mexer o braço mecânico. Bom, mas como nem tudo são flores, existem algumas limitações para que esses métodos todos sejam usados, né? Eles não são 100% eficazes, nem no caso da barata eles são 100% eficazes. Então, o que o Billion explicou pra gente foi que o ideal é a gente usar a barata pela primeira vez, porque depois de um certo tempo ela começa a acostumar com esses estímulos e começa a ignorá-los. Há alguns riscos, por exemplo, também de um chip no cérebro acabar ativando circuitos de neurônios indesejados. E dada a complexidade do nosso cérebro, seria pisar muitas vezes ali em terreno desconhecido, e isso pode causar mais sofrimento ao paciente, né? De toda forma, entender como a nossa cachola funciona é um passo enorme na tentativa de recuperar doenças e outras condições físicas. E bem, quando te perguntarem o que uma barata ciborgue muda na sua vida, ela pode mudar muita coisa. Então é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? E eu queria passar um recadinho, então não sai daí não, calma aí, rapidão, pera aí. Ó, primeira coisa, já curtiu o vídeo? Curte o vídeo. Segunda coisa, o Tivinho já é assinado? Ativa o sininho. E outra coisa, a gente tem o Padrinho agora. E, antes de eu falar do Padrinho, é porque o Padrinho ele tá intitulado nos Super Lentos, né, que somos nós. Por quê? Porque se você não sabe, a gente tem um outro canal, que é um canal só de super câmera lenta, que inclusive essa super câmera lenta que a gente usou no vídeo hoje, é a câmera que a gente usa para fazer todos os vídeos no outro canal. Então se você não conhece, já corre lá para ver. E você vai estar apoiando também o canal Cura Quântica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir, compartilhar e tudo mais novamente. Um grande abraço, até a próxima! Frau!